Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a artesã Cris Benvenuto e hoje eu venho trazer essa peça que eu deixei a foto aí para vocês verem. É uma peça que eu recebi muitos pedidos para gravar a videoaula. É uma peça que mede 1,60 por 43 centímetros de largura, fora a franja, né? Isso eu não estou contando as franjas. Aí depende do tamanho que você queira aí para colocar a franja. Os materiais que eu vou utilizar para essa peça são 4 novelos de fio Paris, ele tem 230 metros, o tex é 434, aí se você for substituir por um outro fio, você presta atenção no tex e na metragem do fio. Agulha número 5, vou utilizar essa de acrílico aqui que desliza super bem com esse fio. Tesoura para os arremates. Marcadores de ponto que vai nos ajudar a prender depois do bolso para costurar. Uma agulha de tapeçaria também para a gente costurar o bolso. E uma fita métrica. Então, se você gostou aqui dessa peça, deixa teu like, teu comentário, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, com outras amigas que também precisam fazer essa peça. E vamos lá para a confecção dessa peça. Então, eu iniciei aqui com um cordão de 199 correntes. Nós vamos precisar sempre de um número ímpar. No caso, pode ser 199, 201, 203. Essa quantidade é devido aos pontos darem certo depois. Então, esse tamanho aqui, geralmente é para uma pessoa de 1,55 m até 1,70 m, eu acredito que fique perfeito. Aí, a partir desse tamanho eu ainda não fiz, então não sei te dizer se precisa aumentar ou não. Por via das dúvidas, se você for fazer para uma pessoa maior de 1,70 m, coloca aí uns 10 centímetros ou umas 10 correntes a mais, que eu acredito que já fique bom. Porque ele não pode também ficar do tamanho da pessoa, porque ele cede. Então, se você for tirar a medida da pessoa, faz um pouco menor. Então, aqui nós vamos dar início à primeira carreira. Vou contar a partir da agulha 1, 2. Na terceira correntinha, eu venho e faço meio ponto alto. O meio ponto alto, eu dou a laçadinha, venho na terceira correntinha, tiro uma laçadinha, laço e puxo tudo. E aqui eu vou trabalhar meio ponto alto, um para cada correntinha. Então, no final da carreira, eu tenho que ter 198 pontos, meio pontos altos, porque eu fiz 199 correntes. Então, as correntes, elas têm que ser ímpares e os pontos, eles têm que ser de número par. Se atente a isso para não precisar desmanchar a partir da sexta carreira. Então, aqui eu vou continuar fazendo meio ponto alto, um para cada correntinha de base, e volto com a próxima carreira. Finalizei a primeira carreira, eu vou virar e dar início à próxima. Essa próxima carreira também serão de meio pontos altos. Aliás, são 5 carreiras, porém o jeito de fazer é diferente. Aqui eu vou entrar com um ponto baixo e uma corrente para dar a altura do ponto. Laço minha agulha e agora nós temos essas duas alcinhas aqui do meio ponto alto, né? Que é essa da frente e essa de trás. Eu vou aproximar um pouquinho para você ver melhor. Aqui, olha, temos essas duas alcinhas, a da frente e a de trás. Nesta carreira, eu vou pegar na alcinha de trás. Tirei a minha laçada, laço e tiro tudo. Laço novamente, vou no próximo ponto, sempre na alcinha de trás, faço meio ponto alto. Laço e vou trabalhar assim a carreira toda, sempre pegando lá no pontinho de trás. Vou fazer isso até
finalizar a carreira, lembrando que o primeiro e o último ponto eu faço comum, pego aqui dentro, não pego nas alcinhas de trás, mas é só o primeiro e o último. Aqui no caso eu vou continuar fazendo, pegando nas alcinhas de trás. Então, vou finalizar e volto com a próxima carreira. A gente vai pegar em outro lugar, não é na alcinha de trás. Chegando aqui no final da carreira, falta aqui uma argolinha. Então, eu faço aqui o meio ponto alto e também temos aquelas duas correntinhas que são do início. Então, aqui eu venho e faço dentro da correntinha um meio ponto alto. Viro, vou dentro do ponto, inicio com ponto baixo e corrente. E agora nós não vamos trabalhar aqui nessa segunda alcinha, né? Na alcinha de trás, onde trabalhamos na carreira anterior. Temos essas duas alcinhas e temos também essa alcinha aqui. E é nessa que eu vou trabalhar. Então, fiz aqui meio ponto alto, laço, passo para outra. Meio ponto alto. A carreira toda será de meio ponto alto novamente. É só o lugar de pegar aqui que a gente trocou. Então, deixa essas duas alcinhas lá na frente e trabalha aqui na terceira alcinha. Aqui vai ser o nosso direito do trabalho. Olha, perceba que está ficando com as duas alcinhas aqui na frente. Então, laça e faz meio ponto alto nessa alcinha aqui. Deixando sempre as duas alcinhas lá na frente. Olha. Então, eu vou continuar trabalhando. Se você não tem certeza, você conta uma, duas, três alcinhas. Então, aqui nessa alcinha, você faz o meio ponto alto. Vou continuar dessa forma até finalizar a carreira. Olha o detalhe como tá ficando bem bonito, não é mesmo? Finalizando aqui mais uma carreira. Não podemos esquecer de fazer sempre o meio ponto alto no último ponto. Ele fica meio escondidinho ali embaixo, mas ele tem que ser feito, senão depois não vai dar certa contagem. Viro novamente. Introduzo a agulha aqui, faço um ponto baixo, uma corrente. E nesta carreira, novamente, vamos trabalhar na alcinha de trás. Então, vai ser assim intercalado. A primeira carreira eu fiz normal, né? A segunda eu peguei na alcinha de trás. E a terceira eu peguei naquela terceira alcinha. Então, essa quarta carreira será na alcinha de trás. E a quinta carreira será na terceira alcinha novamente. Aí, nós vamos começar outro ponto. Então, mas aqui eu continuo fazendo meio ponto alto, um para cada ponto de base, pegando sempre na alcinha de trás. Finalizei a quarta carreira, vou virar e dar início à próxima, que é igual à terceira carreira. Então, eu entro aqui com ponto baixo, uma corrente, e vou fazer nesta alcinha, que é a terceira de lá pra cá. E lembrando que o primeiro e o último ponto são sempre normais. Pega por dentro do ponto. Então, vou continuar aqui e volto com a próxima carreira. Finalizei esta carreira aqui, vamos partir para a próxima. Aqui eu fiz os meio ponto altos, né? Cheguei aqui no último ponto e fiz em cima da corrente. Viro o trabalho, inicio com ponto baixo, uma corrente. No próximo ponto, pegando no ponto normal, não vou pegar na alcinha de trás. Coloco aqui no ponto e faço um ponto alto.
Se você preferir, você pode fazer aqui um ponto baixo e 2 correntes. Eu gosto de fazer apenas uma. A partir daqui, a gente vai fazer ponto X, apenas os primeiros 2 pontos e os 2 últimos pontos serão em pontos altos. Então, eu pulo o primeiro ponto, vou no segundo, faço um ponto alto, laço novamente e volto naquele que eu pulei. E faço ali um ponto alto. Temos aqui o ponto cruzado, laço novamente, pulo o próximo, vou no seguinte, um ponto alto, laço e volto naquele que eu pulei. Outro ponto cruzado. E vou fazer isso até finalizar lá, chegar lá, ficar com 2 pontos, e aí eu faço meus 2 pontos altos comuns. Então, vamos fazer aqui mais um pouquinho. Um ponto alto, laço, volto no ponto que eu pulei, um ponto alto, laço novamente, pulo esse primeiro ponto, vou no segundo, um ponto alto, laço e volto no ponto que eu pulei. Faço aqui um ponto alto, pulo o ponto seguinte, vou no outro, um ponto alto, volto naquele que eu pulei, um ponto alto. Então, vou continuar fazendo isso até o final da carreira. Eu falei ponto X, né? Mas é ponto cruzado. O ponto X é diferente. Então, vou fazer aqui e volto com a carreira seguinte, que será igual a essa. Eu só volto para mostrar para você como é que eu vou fazer. Mas serão 23 carreiras de ponto cruzado. Cheguei aqui no final da carreira, fiz o meu último ponto cruzado e vou fazer 2 pontos altos. Aí você presta bem atenção, porque quando a gente chega aqui, parece que só tem esse ponto do canto. E não, neste aqui a gente ainda não trabalhou. Então, nós vamos fazer um ponto alto aqui e um outro ponto alto em cima da corrente. Ficando com os 2 pontos altos. Vira o trabalho. Inicia com ponto baixo e corrente. No próximo ponto, um ponto alto. E aqui vamos dar seguimento ao ponto cruzado. Então, você pula o primeiro ponto, vai no segundo, um ponto alto, volta no ponto que pulou, outro ponto alto. Pula o primeiro, vai no segundo, um ponto alto, volta naquele ponto, um ponto alto. E assim a gente vai dando sequência ao ponto cruzado. Eu vou fazer isso aqui por 23 carreiras, né? Eu já tinha falado anteriormente. Então, eu vou continuar no meu trabalho até completar as 23 carreiras e volto para dar sequência para fazer essa outra barra aqui e os bolsos do cachecol. Voltei aqui, pessoal, já fiz, olha, as 23 carreiras deste motivo aqui, que é do ponto cruzado. O barrado está aqui no avesso. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no início. Vou fazer uma carreira de meio ponto alto. Aí, você volta com aquela carreira de meio ponto alto, pegando na alça de trás. Aí, a terceira carreira é pegando na frente, né? Deixando as 2 alcinhas na frente do cachecol. A quarta carreira, você pega na alcinha de trás novamente. E a quinta carreira, na alcinha da frente, deixando as 2 alcinhas para trás. Então, aqui é bem simples, você inicia com ponto baixo, corrente, e segue fazendo meio ponto alto para cada ponto de base. Então, vou seguir fazendo o meu aqui, aí eu vou fazer as demais carreiras, conforme eu já falei. Se você não lembra, é só voltar lá no início do vídeo e conferir aqui. A primeira carreira é aquela que a gente está fazendo lá, que seria essa daqui, de meio ponto alto.
Aí a segunda pegando na alcinha de trás, a terceira pegando na alcinha da frente, a quarta pega na alcinha de trás e a quinta na alcinha da frente, para ficar com o mesmo efeito que ficamos aqui. Aí eu vou terminar esta barra nesse outro lado e volto pra gente fazer os bolsos. Então aqui eu já fiz as 5 carreiras da barra. Vou fazer aqui uma corrente e cortar o fio. Eu deixo ele aqui um pouquinho grande porque depois ele fica como se fosse na franja. Aí não precisa esconder. Aí caso você não vá colocar franja, você precisa esconder esse fio aqui. Agora vamos para os bolsos. Laçadinha inicial e faço aqui 34 correntes. Fiz as 34 correntes, vou voltar fazendo pontos altos a partir da quarta corrente. Então, vou contar 1, 2, 3 na quarta corrente, um ponto alto. Um ponto alto na corrente seguinte, e aqui vai ser uma corrente para cada... Vai ser um ponto alto para cada correntinha de base. Então, eu vou seguir fazendo os pontos altos até a última corrente, que vai totalizar aqui 32 pontos altos, contando com as 3 correntinhas iniciais. Fiz a última, conferi aqui, tem 32 pontos altos. Viro o trabalho e nessa carreira nós vamos fazer ponto baixíssimo. Então, entro aqui no primeiro ponto, o primeiro é mais chatinho de fazer, o restante não. Então, fiz ponto baixíssimo, laço e tiro tudo. Vou lá, laço e puxo de uma vez. Vou fazer pontos baixíssimos por todos os pontos aqui. Então, vou fazer isso até o final da carreira. Estou chegando aqui no final da carreira. Não esqueça de fazer o ponto baixíssimo também em cima da correntinha aqui, daquelas 3 correntinhas de início. Então, ficou assim, vou virar o trabalho novamente. Aqui eu subo 2 correntes para dar altura de ponto alto. Se você achar que precisa de mais uma para dar altura, tudo bem. Eu faço apenas 2. Agora, eu venho nessa alcinha que tem aqui atrás. Não sei se dá pra ver direito, olha. Nós temos aqui o ponto baixíssimo que ficou lá na frente. Então, eu venho na alcinha de trás aqui do ponto alto. E vou fazer ponto alto novamente. Então, para cada ponto alto da carreira, da primeira carreira, né? Porque a carreira anterior foi de pontos baixíssimos, nós vamos fazer um ponto alto. Então, todas as carreiras de pontos altos terão que ter 32 pontos, pegando sempre nessa alcinha de trás aqui. De trás, que eu falo, é de trás do trabalho, né? Porque a frente é aqui, mas o ponto está na nossa frente. É para ficar com esse detalhe aqui, por isso que eu faço o ponto pegando naquela alcinha. Ele fica um relevo, olha. Então, aqui eu vou continuar fazendo pontos altos até o final da carreira. E depois a gente vai voltar de novo com pontos baixíssimos. Chegando aqui no final da carreira, no último ponto eu pego dentro dele, dentro do ponto e não na alcinha. Então, ele vai ficar muito repuxado. E faço um ponto alto. Vamos voltar fazendo os pontos baixíssimos, igual já fizemos aqui embaixo. Serão 5 carreiras de pontos altos e 4 de pontos baixíssimos, porque na última carreira a gente não faz. Então, eu vou repetir aqui esta
esta carreira de ponto baixíssimo, aí vou fazer uma de ponto alto, ponto baixíssimo, ponto alto, ponto baixíssimo e ponto alto, até completar aqui 5 carreiras de pontos altos. E sempre intercalado aqui por pontos baixíssimos. Fiz aqui as 5 carreiras de pontos altos e 4 carreiras de pontos baixíssimos, olha, aqui, onde tem os detalhes. Então, vamos dar início à próxima carreira, que é aquela carreira de ponto cruzado que fizemos no cachecol. Então, eu entro aqui com ponto baixo, uma corrente, no próximo ponto, um ponto alto, pulo o próximo, vou no seguinte, um ponto alto, volto no que pulamos, um ponto alto, pulo o próximo, vou no seguinte, um ponto alto, volto cruzando esse ponto, um ponto alto. Vamos fazer isso até o final da carreira, onde teremos que ter lá 2 pontos para fazer de pontos altos, sem cruzar. Fiz aqui os pontos altos cruzados e cheguei no final da carreira para fazer os 2 pontos altos. Então, faço os 2 pontos altos, viro e vou fazer aqui mais 2 carreiras de ponto alto cruzado, iniciando sempre com um ponto baixo, uma corrente, no próximo ponto, um ponto alto, e agora começa a cruzar os pontos. Então, vou fazer essa e mais uma carreira igual e volto para dar sequência. Fiz aqui as 3 carreiras de pontos cruzados, vou voltar fazendo uma carreira de meio ponto alto. Subo um ponto baixo, uma corrente, e para cada ponto de base, um meio ponto alto. Finalizando aqui a carreira de meio ponto alto. Vou virar e vou fazer agora na alcinha de trás. O primeiro e o último ponto são normais. E aqui eu vou fazer meio ponto alto pegando na alcinha de trás. Pra ficar com aquele detalhezinho na frente. Então, eu vou fazer aqui meio ponto alto para cada ponto de base. E vou voltar fazendo meio ponto alto, pegando na terceira alcinha. Então, eu vou terminar essa aqui e já volto. Finalizando a carreira de meio ponto alto, pegando na alcinha de trás, faço o último ponto aqui comum, meio ponto alto, mas pegando dentro da correntinha. Vou subir um ponto baixo, uma corrente, e agora vou pegar na alcinha aqui, que seria a terceira alcinha, 1, 2, 3. Então, eu vou completar a carreira aqui e já volto. Essa aqui é praticamente a nossa última carreira. Lembrando que você tem que fazer 2 bolsos. Então, vou fazer esse daqui, vou acabar de fazer o acabamento dele. E aí, a gente tem que fazer outro. Pronto, finalizei mais uma carreira. Então, aqui ficou com aquele detalhe da barra também do cachecol. Aqui ele fica meio abertinho por causa dos pontos, mas aí na hora de costurar é só esticar aqui. Vou voltar com pontos baixíssimos até o final da carreira. E vou contornar esse retângulo com pontos baixos. Então, aqui na parte de cima do bolso, eu faço ponto baixíssimo. Tenta não apertar e nem soltar muito ponto, senão ele vai ficar feio. A tensão do ponto tem que ser sempre a mesma. Então, eu cheguei aqui, olha,
Tem mais um. E aqui o último, que é na correntinha, um ponto baixíssimo. Então, aqui eu virei a peça e vou fazer pontos baixos aqui na lateral. Vou fazer um ponto baixo para cada meio ponto alto que temos aqui. Aqui onde já vai iniciar o ponto alto, né, que é do ponto cruzado, aí você presta atenção. Pode fazer um aqui dentro do buraquinho do ponto e um no ponto. Para ele não ficar nem repuxado e nem muito solto. Aqui no ponto baixíssimo, tenta fazer no meio dele. Então, eu cheguei aqui no último ponto, eu fiz um no ponto baixo e na correntinha que temos aqui no canto, eu faço um ponto baixo, uma corrente e mais um ponto baixo, que é para virar. Olha como aqui ele já ficou mais arrumadinho. Então, aqui eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto alto e lá na outra lateral eu vou fazer igual fiz aqui. Então, eu vou continuar e volto com o bolso já finalizado. Lembrando que quando chegar aqui no canto é um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo para virar, aí a gente sobe fazendo ponto baixo e vamos finalizar aqui com ponto baixíssimo. Então, aqui eu fiz o ponto baixíssimo e agora eu vou puxar o fio e deixar mais ou menos 1,5 m de fio pra gente costurar esse bolso. Então, aí você reserva esse, faz o outro, aí eu já volto pra gente costurar ele. Aqui eu estou posicionando o bolso pra gente costurar. Eu vou costurar ele naquele segundo ponto alto que a gente fez 2 aqui no canto, né? Então, eu vou deixar um, porque depois a gente precisa colocar as franjas. E eu vou usar o segundo ponto alto como referência para a costura. Como que eu posicionei? Temos aqui a barra do lado direito, né? Lógico que o bolso precisa ficar do lado direito. Aí você conta aqui os pontos, as carreiras de pontos cruzados. 1, 2, 3. A terceira carreira, aí você pega aqui, olha, o segundo ponto alto e pega o cantinho do bolso. Então, é aqui que ele vai ficar posicionado. E lá no outro lado a mesma coisa. Eu vou contar 1, 2, 3 carreiras. Estou aqui posicionada no canto do bolso. Então, eu venho aqui na terceira carreira, no segundo ponto alto, e coloco o marcador. Então, eu vou costurar aqui nesta carreira. E aqui também, olha. Vou contar 1, 2, 3 carreiras. Aí, você vê mais ou menos a altura. Não deixa ele muito solto, sabe? Assim, deixa ele mais pra esticado do que pra solto. Porque se ele ficar solto, depois ele laceia, né? Ele cede um pouco e aí fica feio. Então, aqui eu procuro o canto e vejo mais ou menos aqui. E também não pode ficar muito puxado assim pra cima, porque a tendência aqui é ir pra baixo. Então, vou colocar aqui nesse ponto e vou contar pra vocês. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quando for aqui começar o 12º ponto cruzado, deixa eu aproximar um pouquinho. Aqui onde foi começar o ponto cruzado, no primeiro ponto, eu coloquei o marcador. E aqui vai ser a mesma coisa. Só que aqui eu já nem vou colocar o marcador, eu já vou iniciar a costura. Aqui a ponta do fio, você passa na agulha. Então, eu vou contar aqui de baixo pra cima, os pontos cruzados até chegar lá no 12º. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Seria aqui. 1, 2, não é nessa carreira de cá.
uma, duas, três carreiras e aqui no 12º ponto. Então, você passa lá embaixo e vem aqui, pra gente iniciar a costura. O bom do fio de cor única é que ele não vai ficar aparecendo a costura. Se você for usar um fio mesclado, preste muita atenção na hora de costurar. Aí você vem lá embaixo de novo, ou você pode fazer a costura invisível, né? Aqui. Não reparem, mas eu sou péssima em costura. Então, aqui, você vem no pontinho e volta aqui no primeiro ponto, que o primeiro e o último, ele precisa estar mais reforçado. Então, eu vou dar uma laçadinha aqui, vou dar um nó. Então, aqui você puxa pra dar um nozinho. Fixar bem o canto. Aí, agora aqui você vai costurando. Pega umas duas alcinhas lá embaixo e as duas aqui do ponto baixo. E segue costurando. E sempre na mesma direção aqui dos pontos altos, hein? Senão vai ficar torto. Vai sempre puxando pra não deixar fio solto. Olha como fica bem costuradinho. Então, eu vou continuar até chegar aqui embaixo e já volto. Então, aqui estou chegando próximo já do marcador. Então, vou tirar, vou colocar aqui a agulha e remover o marcador. Então, cheguei aqui no canto, vou passar duas vezes no mesmo lugar. Passei uma, e passo duas e dou aquele nozinho de novo. Puxa bem o fio. Então, eu passei duas vezes aqui no mesmo lugar, acho que a câmera não pegou, né? A hora que chegar lá no outro canto, eu vou mostrar pra vocês. Passei aqui duas vezes no mesmo lugar e dei o nozinho. Aqui eu vou continuar fazendo por aquele ponto, segundo ponto alto que eu já tinha falado. Então, eu deixo esse primeiro aqui, porque é nessa alcinha aqui, ó, que a gente vai colocar as franjas. Então, eu vou seguindo a costura aqui. Pego lá no ponto baixo e pego no ponto alto. Vou seguir, a hora que chegar ali no canto eu volto. Puxa bem o fio, não esquece disso. Onde fica muito solto. Olha, aqui eu estou chegando perto já. Onde tem o marcador. Continua a costura. Cheguei aqui, eu vou passar no último ponto e vou passar lá e remover o marcador. Deixa eu ver se agora tá pegando aí. Aí eu passo uma vez e passo mais uma pra garantir aqui, pra ficar bem apertadinho no canto. E dou uma laçadinha no fio pra dar o nó.
Puxa bem e segue costurando aqui do outro lado. Uma, duas, na terceira carreira aqui. Costura bem juntinho, para na hora que você for colocar a mão no bolso não ficar nenhum furo nos cantos do bolso. Então, aqui não tem mais segredo, é só continuar a costura até aqui em cima. Quando chegar aqui, a gente arremata o fio, dando nozinho aqui para arrematar o canto do bolso. E agora, com o fio de tapeçaria, você já aproveita para esconder o fio aqui dentro. Eu passo aqui por alguns pontos e depois coloco um pinguinho de cola no avesso. Pode ser cola pano. Então, eu deixo o fio ali por dentro, corto aqui, só pra me saber depois onde tá. Daí eu coloco um pinguinho de cola e corto o restante do fio. Então, aqui temos o nosso bolso. Ó, ficou bem certinho aqui. E agora nós vamos fazer as franjas. Aí, lá do outro lado você faz a mesma coisa, olha o lado direito do cachecol, faz as marcações certinho e costura da mesma forma. E aqui também, o bolso você precisa costurar ele com os detalhes pra frente, né, por favor. Peguei esse calendário aqui pra fazer a franja, ele tem 13 centímetros, aí você pode fazer do tamanho que você preferir, pode pegar um pedaço de papelão. Então, eu corto o fio, peguei 2 aqui. Esse fio aqui é do lado onde a gente finalizou. Então, eu venho aqui por baixo, do lado do avesso, de baixo pra cima, coloco aqui minha agulha e puxo. Vejo aqui se tá certinho as pontas, mais ou menos, né? Depois a gente corta. E faço aqui como se fosse uma corrente. Aí eu dou uma puxadinha e ele fica assim. E eu vou colocar as franjas aqui, olha, em todos os pontos altos e meio pontos também. Onde você achar um espacinho aqui, você coloca a franja. Aí, aqui onde tem os pontos altos, eu vou colocar só no ponto alto, não vou colocar nesses buraquinhos. Você pode cortar bastante e ir separando depois. Aí, você pega 2 fios, dobra ao meio. E vem aqui com a agulha, opa, do lado avesso. E puxa o fio. E vai ficando assim. Esse fio aqui, olha, que é lá do final, eu venho aqui por dentro da franja e coloco ele aqui. Aí depois a gente acerta aqui o tamanho. Então, eu vou fazer isso aqui por todo a lateral. Daí do outro lado a mesma coisa, eu vou colocar o bolso e vou colocar as franjas e volto com ele pronto. Finalizei aqui a peça toda, agora eu vou apenas cortar os fiozinhos aqui que ficou um pouco maior que o outro. E a peça está prontinha. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Obrigada pela companhia e até a nossa próxima peça.